Voltamos à entrevista com o Marcílio Machado, doutor em administração e presidente do Sindex, Sindicato de Importadores e Exportadores do Estado do Espírito Santo. Marcílio, terminamos o bloco, eu até fiz uma provocação, né? Fazendo uma analogia àquele momento que vivíamos no pós-impeachment de Collor, em que se elaborou e se implantou, eu diria, talvez um dos planos mais importantes das últimas décadas, que foi o Plano Real. Isso num governo que não tinha esse nível de desgaste que o atual, né? Mas foram os momentos que se trabalhou com um líder, não aquele que teve a maior votação, mas aquele que estava à frente do Congresso Nacional, levando a bandeira de maior desafio que existia na época. E aí isso faz pensar que, na época que o Brasil, os jovens hoje talvez nem se lembrem, o Brasil viu períodos de alta inflação, a gente recebia o dinheiro no final do mês, daqui a um mês seguinte o poder de compra, a gente tinha perdido 80%, 50% dele. E uma das coisas que a gente pensa, por exemplo, nós tivemos economistas brilhantes, famosos à frente do governo, como Roberto Campos, Mário Henrique Simons, Delfim Neto, e não conseguiu resolver o problema da inflação, a desvalorização da moeda, veio o Plano Real, que você citou muito bem. E a conclusão que a gente chega é o seguinte: para poder debelar aquele problema, a introdução do Plano Real precisa de vontade política. Hoje, no momento atual, a gente está vendo uma demonização dos políticos. Talvez a gente tenha até motivo para não ter muita simpatia pelos políticos, mas a democracia precisa de política. A gente precisa de política, não tem jeito. Então, se houver vontade política, nós podemos avançar com as reformas que precisam ser feitas no Brasil, apesar da crise atual. Então, quer dizer, mesmo que haja uma insatisfação muito grande em relação aos políticos, a democracia depende da política. Então, não necessariamente um grande índice de popularidade vai fazer. Porque, eu volto a dizer, um líder, um político, ele precisa ter algumas características, uma delas é a integridade. É por isso que a gente está vendo a dificuldade das pessoas escolherem o próximo candidato à presidência da República logo em 2018. Integridade é a pessoa que é íntegra, a pessoa inteira. Eu acho que nas redes sociais, a sociedade como um todo vai procurar cobrar essa integridade. Bem ou mal, isso é até perigoso. Uma capacidade de gestão também, né? E capacidade de gestão, isso você lembrou bem. Então vai procurar integridade nesse futuro líder, que hoje está em falta do Brasil. E a capacidade de gestão, que foi bom que você comentou muito bem, o que foi colocado. O Brasil, no passado, era considerado o país do futuro. Há uns 5, 7, 8 anos atrás, a gente achava que o futuro tinha acontecido. Voltamos à mesma questão. O problema do Brasil é falta de gestão. Recursos humanos nós temos, recursos naturais nós temos, e volta ao mesmo problema, nós precisamos de uma gestão adequada. E agora o que está envolvido, muito envolvido, é a parte de ética e moral, e essa participação cada vez maior da sociedade, cobrando, não aceitando mais os erros do passado, é muito importante para a gente avançar. Apesar da crise, eu acho que a gente não tem outra alternativa, ser positivo e ter coragem, principalmente os empresários que ficavam muito na moita, sem dar posição, sem participar, procurando talvez só benefício para o seu grupo. Tem que ter uma atitude mais que a empresa, o empresário tem que se preocupar com a parte social, tem uma obrigação com a sociedade na qual vive e está instalada. Marcílio, a gente tem hoje a posição de maior produtor de alimentos do mundo, né? Estamos nos consolidando, né, com o desenvolvimento tecnológico da agricultura, que precisa ainda se voltar um pouco mais para a área ambiental, né? Para se preocupar um pouco mais com os ecossistemas que integram o equilíbrio ambiental das áreas rurais, né? Mas nós temos já essa excelência de produção. Agora, por um outro lado, como o senhor bem colocou no início, nós dependemos de estradas, precisamos de portos, aquela logística que o Brasil ficou enferrujado durante alguns anos, né? Muitos anos. Existe um atraso nesse sentido muito grande, né?
E para que se invista, empresas de fora possam vir investir na logística brasileira, quais as perspectivas? Como o senhor vê essa questão da logística no Brasil? Essa também é uma boa pergunta. Uns 3 anos atrás, foi uma conferência na Alemanha, em Frankfurt, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, e tinham 500 empresários reunidos lá num hotel perto do aeroporto. E o grande pesquisador, uma das pessoas bastante renomadas, o Dr. Hermann Simon, ele mostrou dentro dos gráficos dele os países que ele acredita que vão estar bem entre 2025 e 2030. E, para minha surpresa, logo depois da Estados Unidos, China, Alemanha, vinha o Brasil. E até no final da conferência, como eu tinha conhecido o Dr. Simon em Viena, num evento também de uma outra conferência, eu perguntei para ele, agradeci o convite, perguntei para ele por que você estava acreditando que o Brasil, apesar dessa crise toda, essa polêmica toda, política, essa falta de confiabilidade que existe no Brasil da população brasileira em relação aos desígnios do país, por que ele acreditava no Brasil? A resposta foi simples: tem muito a ser feito. Tem muito a ser feito no Brasil, infraestrutura logística, rodoviária, ferroviária, e o Brasil, com o mercado, o potencial que a gente tem de mercado de mais de 200 milhões de habitantes, é um mercado muito diferente de outros países do resto do mundo. Hoje nós estamos assistindo um bom exemplo também da Catalunha querendo se separar da Espanha. Então, assim, o Brasil só tem um outro país assim. Um paísinho pequeno, né? Exatamente. E Estado-nação mesmo, nós somos um Estado-nação, nós não temos várias etnias, vários países dentro do Brasil nesse sentido. Se você olhar, a Itália também tem várias etnias lá dentro, a Alemanha, a França tem a parte basca, o norte da Espanha é basco também, a Alemanha tem vários dialetos, Pomerânia é um exemplo aqui que fazia parte da Alemanha. Então, a própria região da Rússia, que já foi a antiga União Soviética, já foi dividida em várias regiões. Então, nós temos uma população coesa de 200 milhões de habitantes, que é uma característica ímpar do Brasil, e que isso pode ser uma característica importante de competitividade e capacidade de atrair investimento. É um país de norte a sul, todo mundo comunga a mesma cultura e fala a mesma língua, diferente de vários países europeus. Então, nós temos que aprender, como você falou em termos de meio ambiente, exportador de produtos agrícolas, de saber explorar o nosso potencial, a nossa capacidade, aquilo que nós somos bons, e está sendo bem feito. A tecnologia está sendo muito aplicada na área agrícola. A Embrapa é um caso de sucesso no mundo inteiro de utilização de conhecimento da atividade agrícola, e a gente precisa avançar porque os nossos concorrentes também estão avançando, e acho que essas reformas que estão sendo feitas, que devem ser feitas no Brasil, se elas de fato acontecerem, nós poderemos ter perspectivas melhores. Voltando àquele ponto que o senhor bem colocou, esse descolamento da economia da agenda política, eu acho que está se percebendo agora, principalmente nesses últimos meses, né? E isso já é um sinal muito positivo que o mercado, inclusive, né, tem assim, reagido bem, né? O mercado de ações, inclusive, no Brasil, né? É verdade, as exportações tiveram de janeiro a agosto aqui no Espírito Santo um aumento de mais de 20%, as importações mais de 14%. E às vezes as pessoas até não entendem, mas a importação com crescimento significa um sinal de economia doméstica também, porque ninguém importa por importar, ninguém importa só pensando, porque o câmbio está bom, eu vou fazer importação. Importa quando tem demanda, quando tem mercado. Então o crescimento das importações é um sinal também de que a economia está reagindo. O poder de compra do consumidor também está melhorando em função do controle da inflação. Os preços dos principais produtos, vamos dizer, produtos alimentícios, está em baixa no Brasil também. As perspectivas são boas com relação às taxas de juros para 2018, que alguns acreditam que vão ficar em torno de 3%. São taxas dignas de primeiro mundo. Então, feitas essas reformas, a coisa em Brasília realmente está difícil, está complicada quando a gente acompanha pelos jornais, mas na economia real mesmo, as pessoas estão contratando, estão comprando, estão vendendo, tem feito negociações que o Brasil não pode parar, nós não podemos parar, a atividade econômica não pode parar. Agora o empresário precisa sair um pouco mais daquilo que a gente chama da moita, tomar decisões e influenciar mais
dentro da política, dentro do processo de tomada de decisão. Ele tem que pensar mais num todo do que pensar em si próprio. Não fazer como os políticos estão sendo criticados, que legislam em causa própria. Nem os empresários, nem políticos têm que ficar só legislando ou pensando em causa própria. Tem que pensar na sociedade como um todo. Isso, eu acho que a crise está levando a uma maior união, uma maior conversa entre os empresários e sociedade para que a gente possa avançar. Bem, nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista com Marcílio Machado. Fique conosco.